Olá, muito boa noite. Vamos começar. Nossa, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos falar sobre controle de impressão com o nosso amigo Anderson Fontes. O Anderson, que é além de um grande amigo, um grande profissional. Ele está começando agora uma carreira importante, ele está seguindo com um negócio próprio. Ele vai nos falar da experiência dele sobre controle de produção e sobre todo o processo. Hoje nós preparamos algumas opções, algumas coisas diferentes. A gente vai gravar esta live pelo Zoom. Então estou começando a gravar agora. E nós vamos deixar essa live depois gravada também junto, mesclada com a live do Instagram no YouTube. Isso porque nós vamos mostrar alguns recursos hoje aqui, e aí eu vou mostrar a tela, e depois, se vocês quiserem rever e ver as telas com mais cuidado, vocês podem fazer isso tranquilamente. Vamos ver se o nosso amigo já não está por aí. Mais um pouquinho ele deve estar chegando. Foi só falar nele que ele apareceu. Seja muito bem-vindo à sua primeira live. Ele deve entrar a qualquer segundo. O Anderson Fontes, agora com a Alpha Service Qualidade. Então, nós vamos conversar bastante sobre controle de processo. Controle de processo que é fundamental para que a gente possa manter a nossa qualidade na produção. Vamos ver aqui. Ele está pedindo para eu chamar de novo. Vamos lá. Muito obrigado. BMC Gráfica, Marcos Porfírio, Carla. Nossa, nós temos bastante gente aí. Agora sim. Cheguei. Anderson, seja muito bem-vindo. Estamos aí. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí pelo espaço aí, por esse bate-papo aí, que com certeza vai ser muito construtivo. Nossa, isso vai ser com certeza muito construtivo. A gente tem visto que essas lives têm sido um espaço aberto para a gente poder fazer o compartilhamento da informação, né? A gente está procurando, nesse momento, realmente nos ajudar, né? Então, eu tenho buscado aqui trazer assuntos de relevância para a indústria de impressão, eu tenho falado, né? Porque falamos em tantas áreas aí. Obrigado, Edu, né? Lá de Floripa, participou de um curso conosco agora da BTG. Fico muito feliz com isso. Mas, Anderson, a gente vai falar hoje sobre controle de processo. E eu escolhi você como parceiro para conversar sobre isso, porque eu sei da tua experiência em campo, de você trabalhar diretamente com isso. Você já fez parte de algumas empresas importantes no mercado, né? Quer dizer, aí, ó, o Edu falando, muito bom o curso. Que bom que você gostou, Edu. E aí, eu queria que você me dissesse inicialmente, assim, porque quem é o Anderson, né? Já que a gente vai falar aqui hoje, né, sobre o gerenciamento, falando como ferramenta de gestão, para que a gente possa efetivamente trazer benefícios de lucratividade, produtividade para o pessoal de impressão. E a gente vai falar aí sobre hoje o pré-sign para a gente conseguir atingir novas metas e tudo mais. Eu avisei ao pessoal antes que a gente também está no Zoom. Eu vou gravar essa live aqui e depois eu vou fazer uma mescla e vamos colocar isso no YouTube. E o pessoal que quiser consultar depois, quiser tirar dúvidas, tanto comigo quanto contigo, via direct, e-mail, sinal de fumaça, Zap. Estamos à disposição. Né?
estamos à disposição. Né? E com o nosso canal do YouTube, né, da Easy Color também, Easy Color, é só YouTube/Easy Color. E aí, por favor, né, se apresente para a nossa plateia. Bom, eu trabalho aí há mais ou menos 20 anos na área gráfica. Né? Eu trabalhei no início em produção, mas 90% foi uma experiência em fornecedores, né? Prestando serviços diretamente ao cliente em campo, consultorias, treinamentos, cursos on-site, né? E também apoio a revendedores e a equipes comerciais, né? Equipes comerciais tanto em campo quanto interno, venda de equipamentos, software, serviços. Essa é a minha experiência. Meu estudo foi no Senai. Eu estudei no Senai tanto o curso técnico, especialização para impressão, e também a faculdade, o bacharelado em tecnologia gráfica, e também tem uma formação em engenharia. Perfeito. Anderson, a gente, ouvindo a sua história aí, eu dei risada porque eu pensei assim, quando você falou tanto no técnico quanto no comercial, você entrou nessa briga do técnico do comercial. O comercial vai lá e vende e você ia instalar. Era isso que acontecia? Começou assim. Até chegar a hora que eu também estava vendendo, instalando, fazendo. E aí teve hora que você virou o jogo, você foi para o outro lado da mesa. Teve a hora que eu estava fazendo todo o ciclo, já, cruzando, cabeceando, mas é sempre bom ter esse bate-bola. Eu sempre me dei muito bem, né, com o equipe comercial. Normalmente, às vezes o técnico briga um pouco com o vendedor, mas eu sempre me dei muito bem. A gente sempre conseguiu fazer um bate-bola muito produtivo, muito construtivo. Quem ganhou com isso, principalmente, foram os clientes. Né? Que maravilha. Anderson, eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre resistência dos nossos gráficos. Eu vejo assim que a gente ainda tem muita resistência a colocar controles sobre as cores dentro das gráficas. Você acha que isso é uma afirmação válida? Você acha que essa minha visão está correta ou você vê de outra forma? Olha, eu acho que ainda existe um pouquinho de resistência sim, né? Eu creio que assim, no passado, coisa de 10 anos atrás, nós tínhamos uma situação onde pouco se conhecia, né, dos controles, dos equipamentos, né, do gerenciamento de cores. Até hoje todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu revistas, todo mundo já viu feiras, todo mundo sabe muito bem do que se trata, os controles, né? Mas eu ainda percebo que as gráficas maiores, elas têm isso já muito implantado, muito enraizado, já funciona, tem gente lá dentro controlando isso, eles têm todos os equipamentos, sistemas. Mas as gráficas, principalmente médias e grandes, pequenas e médias, ainda existe um pouco de resistência em fazer um investimento, em justificar, entender as vantagens, os benefícios desse tipo de investimento. Né? Eu acho que ainda é um trabalho nosso aí de ainda trabalhar essa parte aí, essa cabeça, né? essa visão, né? Porque realmente é uma coisa que vale a pena, que se paga e que vale muito a pena, principalmente nos dias de hoje, né? Que está tão concorrido. Entendi. Eu estou vendo aí alguns comentários do pessoal e a Daniela falando sobre realmente isso existir, né? Ela fala assim, como tem, tipo, sempre foi assim. Também falaram ali, toda inovação gera refeição. Gostei dessa. Né? Agora, desculpa, hoje a garganta começou a incomodar. Me diga uma coisa, para mim, eu tenho falado muito nessas lives sobre gestão e sobre controle de processo. Para mim, é ponto fundamental, não tem para onde fugir, principalmente num setor que quer ser chamado de indústria gráfica. Eu não estou aqui dizendo que a gente não seja, mas o que eu estou dizendo é que a gente, por muito tempo, se auto-intitulou artes gráficas e não indústria gráfica. E aí, a gente tem que fazer
na prática, um processo todo de readequação do pessoal, de mudar a cultura e pensar efetivamente como indústria. Porque, para mim, indústria é aquela história assim, é você produzir sempre igual. Você não vai querer comprar uma geladeira e receber ela um pouquinho mais larga, um pouquinho mais funda, a porta diferente do freezer, né? Quer dizer, você tem que saber o que você vai ter no final, né? Você vê resistência para implantar controles dentro das gráficas? Eu ainda vejo um pouquinho de resistência e é uma coisa que, assim, depende da pessoa entender, né? Depende realmente de se mostrar todas as vantagens para todos, né? Para o cliente, para a gráfica, para os operadores, os impressores, né? É o tipo de coisa para impressão, é o tipo de coisa que agrega muito valor, agrega domínio do que você está fazendo, do que você está entregando, né, de qualidade. Você não fica vendido se o cliente reclama. Você tem segurança para cobrar um fornecedor. O tipo de coisa que, assim, é um investimento que às vezes a gráfica tem um pouco de resistência de implantar, ou na parte técnica, ou na parte financeira, mas é o tipo de coisa que se paga tão fácil, um trabalho que deixa de voltar, né? É uma coisa que às vezes acaba pagando um investimento, né? Uma coisa que é questão de enxergar esse valor. Você falando em valor, em retorno, eu lembro que no início da pandemia, eu cheguei a montar, inclusive, com duas pessoas que eu estou fazendo um trabalho junto, e nós estamos criando informação e algo bastante interessante, de que a gente criou um ROI para o gerenciamento de cores e a gente ficou surpreso quantas vezes um trabalho que você deixe de errar paga a implantação do gerenciamento de cores. Sim. Outro trabalho paga o equipamento, paga o software, né? Quer dizer, é engraçado como a gente ainda tem essa dificuldade onde, em teoria, não precisaríamos ter essa dificuldade. É verdade. Né? A Daniela, a nossa querida Daniela, porque ela está sempre nas nossas lives, ela falando que repetibilidade é tudo. Né? Então, é justamente por isso, né? A gente precisa ter essa sequência. Agora, quando a gente está falando em controle de processo, a gente está falando em indústria gráfica, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre resultados. Eu te perguntaria assim, quando a gente fala em equipamentos, nós temos aí, eu diria pelo menos 3 classes de equipamentos aí, ou 3 classes de soluções, como eu coloquei lá no curso da BTG, durante a semana passada aí que o Edu participou e ele disse que gostou. E aí, o que acontece? Nós temos o manual, nós temos o automático e temos uma solução onde você agrega, além do automático, soluções de software, né, para que você tenha mais um outro tipo de solução. Vamos detalhar isso mais para frente. Como é que você vê o uso de equipamentos manuais e automáticos na produção? A questão dos equipamentos manuais, ele é muito bom como um equipamento de entrada, né? Quer dizer, para quem não tem nada, nunca teve nada, você passa, vou ter um destômetro aqui manual, fazer um investimento para ver se realmente vale a pena, né? E o que a gente percebe é que depois que você entra nesse mundo, realmente não tem volta, né? Você tem um controle, você tem uma prova de cor, você simula o que vai sair, você tem uma curva de compensação no CTP, uma curva de ganho de ponto que vai fazer. Você tem aquela resolução, aquela definição de imagem, você trabalhar dentro das densidades, você ter ali um aparelho, não tem igual. E a automação é uma coisa que realmente agrega no sentido de produção, né? Quer dizer, o manual é uma entrada, é como se fosse um piloto, ali, um docinho, mas a automação é realmente o que vai fazer andar o controle na mesma velocidade, no mesmo ritmo da produção. Né? Então, você, às vezes, parar, né, um aparelho, medir todos os pontos aí daquela folha para tomar uma decisão e a máquina lá imprimindo, às vezes não encaixa. Você precisa ter
automático. Coloca a folha, pum, faz a leitura de uma vez só, vai alimentando o sistema, isso aí já vai jogando dentro do sistema os retornos, quantas folhas estão dentro, quantas estão fora, onde mexer, quais chaves mexer, já te lê todas as chaves de uma vez só, dá um relatório gerencial depois do trabalho. Então, a automação realmente ela é... O manual é um caminho sem volta e a automação é totalmente necessária, totalmente essencial. Eu tenho costumado falar de que normalmente o primeiro salto de qualidade é um investimento muito baixo e você consegue um ganho de qualidade muito alto, porque quem não mede, não gerencia, né? Então, na verdade, quando você faz o seu primeiro investimento e você começa a perceber o retorno que aquilo dá, quer dizer, que você começa a embasar as suas decisões e saber exatamente o que fazer pelo que está acontecendo, né? Quer dizer, as suas decisões passam a ser muito mais assertivas, né? É um caminho sem volta, seguras. Acho que é a melhor definição. E é engraçado que ainda no curso da BTG, o Eduardo está aí, ele não me deixa mentir sozinho. Eu fiz esse processo para o pessoal. Eu cheguei assim, vamos medir manualmente uma folha. Daí eu peguei uma folha de impressão e foi medir manualmente. Que dados que a gente teve? Esse. E a máquina rodando, né? Em teoria, né? Imaginando. Agora vamos pegar o automático. Aí fizemos com o software. Eles chegaram assim, caraca! Então, às vezes é difícil o pessoal ter essa noção de que os resultados são outros patamares de produção que você vai atingindo, né? Com certeza. Com certeza é uma escala, né? Do mesmo jeito que Sim. você pode produzir com uma maquininha, você vai aumentando a sua escala de produção. A mesma coisa acontece com o controle. É o mesmo raciocínio. E hoje a gente tem no nosso cenário uma busca por redução de desperdício. Eu tenho dito que o desperdício a gente tem que declarar como inimigo. Não pode ser bonzinho, não pode ser camarada, não pode dizer assim, não, deixa ele ali no cantinho. Não. Hoje em dia, com as margens que nós temos, não tem espaço para isso. Como é que você vê o uso dessas soluções de equipamentos, softwares, na busca de redução desses desperdícios? Já que você passou aí por empresas que vendiam equipamentos, vendiam chapas, soluções de cor, provas e tudo mais. Como é que você vê essa relação dos equipamentos e redução de desperdício? Eu acho que assim, os equipamentos, você tem uns instrumentos na sua mão, ele te dá um controle, mas ele está limitado às funções daquele equipamento, né? Quando você tem um software, uma solução, onde aquele instrumento é apenas uma parte, é apenas um apêndice, quem manda mesmo é o software. O software ele te dá um mundo, um universo de possibilidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do PreSign. O PreSign é muito versátil, ele aceita muitos equipamentos. Você pode usar até o Y1. O Y1 é um equipamento relativamente barato no mercado, né? Desenhado inicialmente para pré-impressão, mas você pode usar ele no PreSign, da boca da máquina, ali, coloca um computador, coloca o sistema PreSign lá. Você vai fazer a leitura das folhas, vai definir os padrões, das normas, vai fazer aquele sistema passa não passa, vai definir um padrão, a folha boa, essa aqui é a folha boa, ele vai te dar as barrinhas, a gente vai ver mais para frente. Isso vai gerar um relatório gerencial de qualidade, o que entrou, o que não entrou, né? O quanto eu estou dentro da norma, você vai criar isso para cada trabalho, isso vai dar uma massa de dados muito boa, muito afinada, né? Para tomada de decisão. Então, eu acho que assim, o software ele traz uma coisa ele agrega muito, né, ao equipamento, principalmente na questão de desperdício, porque você vai saber quanto que você está gastando de acerto, quanto que você está demorando de folhas de acerto. Você pode perceber que às vezes você está tendo algum desperdício que você não estava percebendo, e aí você percebe, opa, naquele equipamento, naquele tipo de trabalho, eu estou tendo
estou dobrando 3 vezes mais tempo para acertar. Então é uma coisa. Ele vai te dar uma foto, ele vai te dar o panorama completo. Né? Legal. O pessoal está participando aqui. Tem o pessoal dizendo aqui, olha, melhor coisa que tem é o gerenciamento de cores. E aí o Luciano, inclusive, dizendo, sou impressor e concordo plenamente. O Carlão dizendo assim, como eu disse na live de densitometria, tem um Ihara, rabo de cachorro. Fatalmente me enquadro nas artes gráficas. E agora ainda comentando, acabou de entrar um comentário aqui, gera padrões de cores para os serviços. Então, até eu ia perguntar, e você acabou já se adiantando. Então, na verdade, hoje os softwares como o Pressign, eles acabam agregando muito na produção. Eu vejo que é o tipo de software que vai ajudar tanto o impressor, que vai ter ferramental para trabalhar, né? Quanto o gestor e até o dono da gráfica, porque o impressor vai trabalhar com menos estresse, porque se ele tem... Porque o impressor, eu digo que normalmente você fazer a impressão, o cara tem que ser quase mágico, né? Você na pré-impressão, você está no ar-condicionado, no computador, com os softwares e tal. O número de variáveis é muito pequeno em relação ao que é a impressão offset. E aí, o que eu vejo é que o impressor, depois que começa a ter efetivamente esse controle no processo, ele começa a ter ferramentas para que ele possa ter os dados e aí ele tomar decisões que resolvam o problema dele, né? Porque aí sim ele consegue desempenhar. Eu até estava comentando contigo antes que o pior cenário para o impressor é o que ele entrega, às vezes, o turno para o outro, dizendo assim, cara, não consegui rodar isso, não consegui imprimir. Tá contigo agora, veja o que você consegue. Boa sorte. Boa sorte, né? Sabe? Até disseram aqui, ó, sorte não tem espaço para sorte na produção, né? Hoje em dia é muito menos, né? Exato. Então, você vê que esse tipo de solução acaba passando por todos esses níveis dentro da empresa, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. De vez em quando a gente vê esse tipo de situação aí e a gente faz o nosso trabalho, né? Que é orientar, explicar, mostrar esse equipamento. Você precisa disso, disso, disso. Ah, não posso investir tanto. Então, começa que, sei lá, uma prova de cor, um densitômetro, né? Uma consultoria. De repente a gente sempre tem, na verdade, assim, você sempre tem alguma coisa para ser feita. Né? É só querer. Né? Exato, o primeiro né? passo. Né? O Edu aqui, inclusive, está falando que a resistência dos patrões ainda é muito grande, né? E eu diria assim, a resistência deles é muito grande, mas efetivamente eu mudei o discurso do gerenciamento de cores para uma ferramenta de gestão justamente para fazer com, quem sabe, que eles ouçam. E aí a gente possa ter efetivamente uma chance de eles entenderem que isso traz lucratividade para eles, traz produtividade. Né? E para determinados patrões, inclusive, eu até digo às vezes assim, traz até vida social. O cara vai para casa, comer uma pizza com a esposa, vai para o cinema, porque ele sabe que vai rodar direito e que não vai ter dor de cabeça, não vai ter coisa para inventar, né? É isso mesmo, dorme tranquilo. Hoje eu trabalhei bem, entreguei tudo que eu precisava da melhor forma possível. Amanhã eu vou entregar de novo, tudo bem, da melhor forma, sem estresse, com trabalho, com qualidade de trabalho. Cliente retornando, cliente aprovando em máquina. Isso hoje em dia ainda se vê cliente vindo a aprovar em máquina, porque não confia numa prova, porque não sabe. E além do desperdício, né, fazendo um parênteses, além dessa parte do desperdício de material, ou do serviço voltar e você precisar refazer o serviço, você tem um valor aí que é muito, muito importante, que é o valor da sua marca. Né? Quer dizer, o cliente ele pode não voltar. Né? O cliente pode fazer um trabalho, você entrega, ele não fala nada. E aí ele não volta mais. Aí tem um outro concorrente seu que está lá na porta dele batendo.
Aí ele vai lá no próximo trabalho, esse aqui a cor não ficou muito legal, eu acho que vou dar uma chance para esse outro. Aí você mesmo nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Eu digo normalmente que o cliente silencioso é o que mais você tem que se preocupar. Porque quando você menos percebe, o pedido já está em outra gráfica, já está rodando com o concorrente, e aí a hora que você ligar perguntando, não, já foi para outro, cara, esquece. E ele está fazendo bem, agora não sai mais de lá, não. Né? Então, o cliente que reclama ainda é o cliente que quer voltar, né? Que quer que você corrija, né? Exato. O Carlão está dizendo aqui, ó, não tem coisa pior que produzir e esperar que o cliente goste ou aprove a qualidade. Né? Mas vamos começar a falar do pré-sign? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Uma vez que a gente vai criar vamos trabalhar com o pré-sign. Como que funciona para a gente fazer essa definição? Como saber qual a densidade certa para imprimir? Uma vez que a gente escolhe vamos ter dentro desse padrão. Como é que você vai definir as densidades, os parâmetros de impressão para o pré-sign? Antes de responder a tua aí, a Daniela ainda falando que cliente aprovar em máquina é um erro gravíssimo, né? Máquina parada, ela fica indignada com isso. Cliente pedindo para aumentar a carga da acromia. Mas, pessoal, eu vou mudar aqui a minha tela e aí vocês vão ver aqui o pré-sign. E isso aqui vai estar gravado depois, então, no YouTube para vocês verem. O que o nosso amigo está explicando, que o Anderson está falando, é justamente isso aqui, ó. Uma das belezas do pré-sign é que você consegue fazer todas essas definições com o equipamento rodando, com máquina rodando. Isso aqui são dados durante a produção. Então vocês veem aqui, por exemplo, que a gente tem essa linha preta aqui, que é justamente a tendência de variação do magenta. A Daniela, que é colorista, aí, ela deve gostar dessa brincadeira. Então o que a gente vê aqui na prática é que a gente, fazendo uma alteração aqui na densidade, né, nós temos um valor maior de ΔE, aqui a gente está vendo de 7,33, né, uma densidade de 1,20, né, e aqui, ó, um ΔE de 1,90, uma densidade aí de 1,44. É que, na verdade, esse 1,20 é a densidade justamente ideal, ou seja, o menor erro possível com o magenta. Então, durante a produção, fazendo várias medições aqui, ó, eu tenho diversas medições, o pré-sign consegue juntar todas essas informações e já te dizer quais são as densidades corretas para serem utilizadas. Lembrando que a densidade correta é justamente aquela relação de ΔE da ISO 12647, né, o padrão da tinta de impressão já no resultado final, e trazendo isso para um controle imediato que você tenha na máquina, que é medir com a densidade, e aí mesmo assim funcionando com o Ihara do Carlão, hein? Porque o Ihara do Carlão mede densidade. Se ele souber a densidade correta, ele vai trabalhar tranquilo. Muito bem. Muito bem. E você... o pré-sign é uma solução completa, né, Marcelo? Está me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ele é uma solução completa, né? Ele permite criar as curvas de compensação da impressão e ainda utilizar e atualizá-las durante a produção. Então, isso eu achei muito legal. Como que você acha que essa vantagem ela diferencia para a produção e para os custos de produção? Veja, quando você fala isso, o que a gente precisa utilizar aqui inicialmente, né, o que a gente precisa atingir justamente, é aqui uma situação como essa. Veja, a gente tem aqui uma situação, deixa eu mudar a tela aqui, essa é uma outra tela do pré-sign que ele mostra justamente todos os tinteiros
de todas as cores. Quer dizer, uma vez que ele faça uma medição de uma folha inteira, de uma barra de cor, ele sabe exatamente onde ele tem que mexer em cada tinteiro e tudo mais. Então, aqui do lado direito, por exemplo, a gente vê as densidades sendo atingidas, muito próximas do alvo. Percebe? Essa é a tela do impressor, correto? Isso, essa que normalmente é que o impressor mais gosta. Né? O meio é o zero. O meio é o zero. Né? Okay. E aí a gente vai buscar justamente esses valores. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a gente vê o cian numa carga muito baixa, onde ali ele tem que fazer a correção. Quer dizer, com uma varredura só do equipamento, ele passa a saber tudo o que ele tem que fazer em qualquer uma das cores, em qualquer um dos tinteiros. Quer dizer, é uma informação muito rápida. E aí a gente tendo uma folha mais homogênea aqui, eu passo a ter aqui o que você estava falando das curvas. Né? Então deixa eu só tirar aqui a visualização dos trabalhos, porque daí a gente fica com as curvas maiores aqui, a gente vê melhor. Então, essa é uma visualização onde a gente consegue perceber como é que estão as curvas. Né? E aí, você conseguindo perceber as curvas, e aqui do lado direito a gente vai ter ainda as informações, veja, de ganho de ponto, né? Os delta-E's de densidade, o delta-E de densidade, o delta-E das primárias, né? Todos os dados ali corretos, eu posso daí fazer a exportação disso para os softwares de workflow, que é justamente a maneira como a gente hoje faz essa compensação. Né? E aqui ainda eu posso ver, inclusive, como é que são as curvas de compensação. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu vou aproveitar das ferramentas aqui do... deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui as nossas ferramentas. Então, vejam aqui, ó, eu tenho uma variação aqui das minhas curvas para serem feitas. Essa é a compensação que eu tenho que fazer. Então, como eu estou aqui com um ganho de ponto acima da média aqui nessa área, então eu tenho que baixar, eu faço a compensação. Aqui é onde o meu ganho de ponto está baixo, né? Aqui ele está baixo, eu subo o meu ganho de ponto. Então, com essas medições durante a produção, eu consigo saber como ajustar as minhas curvas para os próximos trabalhos. E aí, evita que você tenha que ficar a todo momento fazendo o teste form novamente. Isso você consegue fazer durante a produção. Durante a impressão, você não precisa ficar parando para fazer o teste form. Que, na verdade, a ideia de utilizar o pré-sign justamente é que quando você está fazendo as medições, e a gente viu aquele quadro que eu tirei aqui, que são os trabalhos, deixa eu pegar aqui. A gente usa tanto tecla de atalho que daí a gente até esquece onde ficam. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho diversas medições que eu fiz com o meu trabalho. Né? Então, na verdade, eu acabo tendo, durante a produção, uma noção clara de onde fazer essas correções. E eu posso, daí, pegar essas informações e já atualizar a informação na pré-impressão, atualizando as curvas, e aí já, nos próximos trabalhos, já virem as correções aplicadas, sem a necessidade, efetivamente, de ter que parar a máquina, fazer um test form específico, né? Chegar nas densidades, gastar papel, gastar tinta. Você consegue fazer isso de maneira on the fly. fluida. Como? On the fly, durante a impressão. Isso, on the fly. Durante o processo, você consegue fazer essa atualização. Então, isso você ganha muito tempo, você mantém o seu processo funcionando adequadamente, você não gasta pilhas de papel fazendo o teste form, você consegue fazer essa manutenção o tempo todo. Muito bom, muito bom.
Então você tem essa possibilidade de ver na tela a medição de todas as folhas medidas e o impressor realizar as correções durante a tiragem, né? Você acha que isso traz mais produtividade, assertividade também nas decisões? Veja, quando a gente está falando no impressor, e a gente normalmente está falando daí, aqui em controlar o processo, a gente está falando em tirar a subjetividade. E quando a gente está tirando a subjetividade, a gente também tem que tirar da máquina o espectro-olhômetro. Aquele cara que pega e olha assim e diz, o cian para mim tá bom. Né? O magenta tá baixo. Toca o pau. Então, na prática, ele precisa fazer medições para saber exatamente como agir. Então, a grande diferença de você ter os dados na mão é que você realmente vai conseguir fazer com que o processo todo, você trabalhe com ele com mais certezas, justamente porque você sabe exatamente onde está e qual é a decisão certa para tomar para poder corrigir aquilo. Porque, normalmente, o problema do impressor não é não saber como corrigir. O problema do impressor, justamente, é de que ele não sabe qual é o problema. E uma vez que ele mede, ele sabe qual é o problema. Né? Aí ele utiliza do conhecimento dele para poder... Né? Ele não está mais no escuro, ele está enxergando onde ele está, para onde ele tem que ir ali no acerto. Exato, perfeitamente. O Sunal está entrando aí, amigo nosso também. E o Carlão está falando aqui que ele tem uma dúvida se essa aplicação sofre variação de suporte para suporte, né? Ele trabalha com vinil branco, transparente e placas, PA, PS, Holland 202, com UV. Digital. Eu tenho a impressão de que ele não deve imprimir em digital, porque ele está falando em Holland 202. Deve ser uma Holland com 2 baterias. Né? Holland offset. Ele está rodando em offset. Veja, eu tenho clientes rodando em vinil branco, né? Em PS, PA, e a gente consegue bons resultados. Eu tenho um cliente que utiliza, inclusive, o PreSign, faz todo o gerenciamento de cores on the fly, como você falou, né? Durante o processo, e a gente conseguiu igualar resultados entre as diversas máquinas, né? Então, ele tem impressora offset UV, ele tem impressora offset para imprimir em PS, que é uma KBA, ele tem impressora Xerox, que é laser, e ele tem impressora Índigo, que é digital, né? Que é offset digital. A gente conseguiu igualar porque ele não conseguia antes. E a gente, inclusive, permitiu que ele começasse a trabalhar de que forma? Não conseguiu atingir uma determinada tiragem na offset, precisou acabar, refazer um pedaço, ele agora consegue fazer na Índigo, sem problema. Muito bom, até na Índigo. Então, você tem inclusive, parece que aquela parte de você exportar essas curvas, né? Exportar essas curvas, você pode puxar lá no RIP do CTP, TrueFlow, Harlequin, né? Tudo isso aí. Isso. Aqui, por exemplo... Até Índigo tem, né? Que eu vi, né? Aqui, eu tenho uma lista de quais são os workflows que eu posso trabalhar, particularmente é a maior do mercado, quer dizer, tem tudo aqui, tem Apogee, tem Caldeira, tem EFI, ESCO, Kodak, HP Índico, Heidelberg, Harlequin, Scream, HP Índico. Né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de exportar para uma série de workflows aí com facilidade. Aí você manda o arquivo, ele atualiza no workflow e você volta a trabalhar. Né? Tem cliente, inclusive, que em determinadas situações faz ajuste durante a tiragem. Sim. Porque às vezes são tiragens muito longas e eles
percebem que podem melhorar e de que naquele caso vale a pena, então eles conseguem fazer isso. Esse tipo de coisa, ele ajuda, inclusive, no caso de você tem um controle, você tem ali o relatório de tudo, você tem uma foto, você sabe exatamente como você imprime. No caso de qualquer tipo de probleminha, você, ao acionar um técnico, você vai chamar um técnico particular ou de um fornecedor, fica muito mais fácil o trabalho dele, né? Porque você já entrega, olha, por toda a informação que eu tenho aqui, eu acho que o caminho é esse aqui. Né? Então, de repente, às vezes um técnico vai ficar 3 dias, 2, 3 dias investigando, testando uma coisa, testando outra, procurando. Você de repente, meio-dia, aí um dia ele resolve o problema, já vai direto no ponto, né? Veja, o que a gente sempre fala para os clientes e a gente sempre procura fazer o quanto mais informações você tiver, muito mais acertadas serão as suas decisões. E daí, se você conversa com os donos das gráficas e tal, e você diz assim, na sua área gerencial, na área administrativa, cara, ele apoia você 100%, é isso mesmo, né? Na área de produção, incrivelmente, ele não segue a mesma lógica, né? Então, é extremamente importante essa quantidade de informações, porque da mesma forma como o impressor trabalha melhor sabendo onde está pisando, né? Na hora de você chamar um técnico, às vezes você chama, inclusive, o técnico correto por conta disso, porque você já identificou de maneira mais clara qual é o problema, você liga para ele e você diz assim, ó, o problema é esse, está acontecendo em todas as tiragens, não é um caso isolado, né? É só na máquina A e na máquina B e C não acontece, né? Então, a hora que você traça todo um cenário para ele, ele já vem armado da cabeça aos pés. E eu diria até que mais, ele vem naquele espírito que eu e você conhecemos, que é o terrível, né? Quer dizer, todas aquelas perguntas que nós técnicos faríamos para ele, ele já respondeu. E aí você diz assim, deixa eu pensar antes de ir. Ou deixa eu conversar com o fabricante, porque ele já vem mais preparado, né? Ele já sabe qual já tem um cenário muito melhor. De repente, um problema de 3 dias de solução, você passa a resolver em um dia, porque você já tinha a informação à mão. E são 2 dias de produção, de máquina parada ou máquina produzindo, né? Exato. Quer dizer, qual é a lógica lá para o Edu? Assim, qual é a lógica para o empresário? Né? Quer dizer, ao invés de você pagar 3 diárias, você pagou uma. Ele pensa assim, pô, já economizei. Aí eu colocaria na conta o que você informou aí, que é muito importante. 2 dias de produção, quanto é que custam, né? Para uma empresa. Então, isso é problemático. E o pessoal aqui está perguntando, o pessoal da BMC está perguntando como é que é usado o software, junto à impressora ou ao CTP. Na prática, o software é para ser usado junto à impressora. O CTP recebe as curvas de compensação que são enviadas. O software é usado junto. Oi? Que são exportadas pelo PreSign. Faz a leitura, exporta a curva, você pega essa curva, insere essa curva no RIP, no Harlequin, no Heidelberg, no Kodak, no Pinect, na Índigo, e aí essa curva é absorvida, é utilizada pelo RIP para gravar as chapas já compensadas. Daí você chega lá no RIP, dá um import, ele puxa a curva, você já salva no seu fluxo e as próximas chapas já vêm. Né? Sabe? É um processo muito mais transparente. Exatamente. Já vem no esquema. Muito bom, Marcelo. E assim, esse tipo de controle, fora essa questão do técnico que a gente falou, ela te dá o controle através de tendências, né? Você enxerga os resultados como linhas de tendência. Sim. Como que essas ferramentas, no caso para líderes, supervisores, gestores, tomarem decisões, que tipo de dados, que tipo de decisões, além dessa, a gente poderia tirar com esses dados? Olha, eu te diria o seguinte, ó. Eu vou virar de novo a tela aqui. Veja, eu teria aqui opções assim como esse aqui, né?
Então, nós temos gráficos de tendências onde a gente vê distribuição da pontuação do trabalho, como é que esteve o ganho de ponto, né? Como é que esteve Explica o que são essas barrinhas. Explica o que são essas barrinhas. Essas barrinhas aqui, elas são, na verdade, as vermelhas são fora do padrão, né? As amarelas são aquelas que são alertas para a gente ficar de olho, porque estamos no limite da tolerância, e as verdes estão ok, né? Então, inclusive, se a gente pegar aqui nas tendências de valor, aqui daí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um gráfico mostrando as primárias, mostrando que elas o tempo todo estiveram dentro da normalidade, com exceção ali do início. Quer dizer, no início, que é o setup, né, elas estavam bem diferentes, e aí depois entrou em uma normalidade. E a gente começa a conseguir analisar efetivamente como é que essa produção transcorreu, né? Justamente por conta disso. E o mais interessante de tudo isso é que, deixa eu buscar um outro trabalho aqui. Vamos pegar este aqui, por exemplo. E aí você tem uma informação diferente para aquele trabalho também, né? E à medida que você vai tendo diversos trabalhos para fazer a produção, você efetivamente consegue ter uma análise mais criteriosa de como está a sua produção ao longo de todas as tiragens. Aqui o Cian, por exemplo, ó, no 25%, 50%, 75%, pode ver que eles estiveram quase o tempo todo dentro da normalidade, né? Se a gente for ver na prática ali, deixa eu ver se eu consigo ampliar para a gente ver, o 25%, ele sofreu mais. Então, veja, a linha de baixo aqui é o 25%. Então, eu começo a me perguntar qual é o meu problema nas altas luzes. Opa, peraí, eu estou tendo dificuldades nas altas luzes, estão ficando muito escuras. Está entupindo. Está entupindo. E aí eu começo a verificar, opa, peraí, isso aconteceu no outro trabalho também, isso aconteceu no outro, ou eu corrijo a curva, ou eu tenho um problema de transferência, né? Eu posso ter alguma situação em que eu começo a atacar este problema para ser resolvido, né? E dessa forma eu tenho muitas outras coisas. Eu tenho aqui, por exemplo, as secundárias, que são vermelho, verde e azul. Como é que elas estiveram durante o processo? Opa, na medição 7 aqui eu tive um pico, somente no azul. O que aconteceu aqui que gera esse problema? Então você começa a ter relatórios gerenciais mostrando o que está acontecendo na sua produção, justamente, para que a gente possa tomar decisões. Um outro tipo de relatório que eu gosto muito aqui é esse aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é tudo verdinho, tudo bonito, né? O que são esses aqui? O que são esses? Aqui eu estou vendo a unidade do preto, está vendo ali o preto em cima, né? Cian, magenta e amarelo. Então, na prática aqui, ele está me mostrando essa largura e está me mostrando todos os tinteiros lidos. Então, o preto aqui, ele trabalhou tranquilo, o cian tranquilo, o magenta no início lá, ele deu uma derrapada, mas foi geral. E o amarelo, eu começo a me questionar se aquela linha vertical não pode ser, por exemplo, um problema de motor em um tinteiro, né? E aí ele chega assim, durante toda a produção eu não consegui acertar aquilo ali. Vamos investigar se tem um motor de tinteiro problemático, né? Eu vou pegar aqui ainda um outro... Deixa eu pegar aqui uma outra situação aqui que eu separei, inclusive, para o curso da BTG, ó. Veja essa outra situação aqui. Nós temos um resultado aqui de produção bem diferente. Uma máquina muito mais instável, né?
Ah, vamos ver aqui um outro. Era esse aqui que tinha. Então, veja, são ferramentas que você pode, gerencialmente, começar a tomar decisões muito mais acertadas, né? Você pode começar a, a entender efetivamente o que está acontecendo e aí você atuar na causa do problema. Você vai, você vai calcular muito melhor a sua intervenção. Se vai ser alguma intervenção técnica, mecânica, se é no tinteiro, ou se tem alguma coisa de processo. Com esses dados, você chega ali e diz assim, os 3 turnos estão tendo problemas de acertar no magenta. Cara, é máquina. Você tem que intervir na máquina. Opa, um dos turnos não está acertando. Então deixa eu fazer um rodízio entre os meus impressores para que um ensine ao outro e melhorar o nível. Eu vou contratar um treinamento para esse impressor para que ele possa melhorar. Eu vou fazer um curso lá na BTG para ele. Vamos procurar atuar exatamente onde está o problema. Para que a gente possa ser mais assertivo, ser mais produtivo. Direto no alvo, né? Direto no alvo. Com dados é assim que a gente faz. É isso aí. E, bom, nós falamos um pouquinho no começo de certificações. As certificações pela ISO 12647, né, a norma gráfica. Como que isso me ajuda a entregar para o cliente e para mostrar a capacitação que eu tenho na minha gráfica? Bem, a gente já está quase nos últimos 10 minutos aí pelas minhas contas, né? Já estamos no último 5, já. 8h55. O software, ele funciona... o Gabriel que está perguntando se o software funciona em impressoras manuais ou impressoras com CPC. Nas duas situações, tá? Sem problema nenhum. E tem o 11 Core aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele diz assim, não perde tempo captando dados para analisar. Quer dizer, você está captando dados enquanto produz. Essa é a melhor situação possível. Você está andando junto. Você tem uma estrutura de produção andando e você tem uma estrutura de controle andando em paralelo. Você não para a produção para fazer controle, né? Essa é a grande sacada. Exatamente. Você não tem que parar a máquina para fazer isso, né? E aí, quando a gente faz uma certificação, como você falou, eu tenho, por exemplo, como pegar esse relatório de produção e eu vou colocar aqui de novo na tela. Veja, eu tenho aqui o relatório de produção. Opa! Press-sign, né? Dá para fazer customização. Ser personalizado ali, né? Deixa eu descer mais. Aqui, ó, por exemplo. Eu tenho um sistema de score onde eu atinjo, com esse score, uma série de características da minha ISO. Quer dizer, quais são as primárias, papel, secundárias, cinza, ganho de ponto, consistência na folha, o volume do gamute que eu estou atingindo. Quer dizer, tudo isso vai me trazer qual é a pontuação que eu tenho ali na produção e me indicando se eu estou atingindo realmente a norma ISO ou não naquele processo. Né? Muito bom. Aqui vamos ver dados como densidade LAB, né, com todas as informações, tá? Contraste de impressão. E a gente nem falou em densidade e tudo mais, a gente não falou, inclusive, em tinta seca e tinta úmida. Ele também tem o sistema de dryback para fazer o cálculo de quanto a tinta muda quando seca. Aqui o gráfico mostrando como é que as tintas se portaram. E aqui, inclusive, as curvas, com os valores ali do lado. Ó.
Então, você consegue entregar isso para o seu cliente, mostrando para ele como é que esteve a sua produção, e aí você tem, inclusive, como argumentar com o cliente de que você esteve dentro da norma, que você fez um trabalho adequado, né? Assim, eu estou na norma, eu sou uma indústria e imprimi dentro da norma ISO, tá aqui. Né? Exatamente. O Carlão está falando aqui que é muito interessante, mesmo que os equipamentos dele sejam obsoletos, tomar conhecimento dessas informações, consigo compreender a lacuna que existe na indústria e na arte. E é exatamente isso. Se a gente quer falar em indústria gráfica, é controle de processo, é na veia. A gente não tem mais para onde fugir que não seja tendo controle do processo. Ó, veja, um relatório de produção bastante completo. E aí você pode começar a juntar esses relatórios e você ter certeza de como foi o processo de fazer análises efetivamente gerenciais mais completas, né? Muito bom. Muito legal. Anderson, estamos chegando no final da nossa live, para a gente não estourar, não deixar o Instagram derrubar a gente, né? Ah, sim. Não tomar rasteira dos outros. Eu queria te agradecer por essa troca de experiências. Eu acho muito bacana quando a gente pode mostrar soluções que realmente ajudem as pessoas. Eu acho muito legal isso. Né? O nosso canal da EasyColor é youtube.com/EasyColor. Esse e outros vídeos estão lá. Entrem, façam a sua inscrição, liguem a sineta se quiserem receber os avisos de novos vídeos. Tem vídeos sobre ISO 12647, sobre LAB e densidade, economia de tinta, uma série de dados. Né? E ele ainda tem uma última pergunta aqui, se é possível instalar uma plataforma e compartilhar com 5 impressoras ao mesmo tempo. Sim, ele é cliente e servidor, né? Então você pode fazer isso tranquilamente. Tá? O que é bom acaba rápido. Muito obrigado, Luciano. As suas palavras finais, Anderson. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero fazer outros, né? Outros bate-papos desses, cada vez mais aprofundados, de outros produtos, outros tipos de controle. O meu canal o meu perfil no Face é o Alpha Service Qualidade, tudo junto. No Instagram, Alpha Service _qualidade. E é isso aí. Um grande abraço. Não esquecendo que é Alpha com PH, né? Isso, Alpha Service, Alpha com PH, Alpha Service Qualidade. Tá? Esse é o nome, você pode procurar no Google também. Alpha Service sempre com qualidade. Aí tem várias Alpha Service. Alpha Service Qualidade é a minha empresa. Tá? É isso aí. Tanto no Instagram como no Facebook. O website alphaservice.epizy.com. Entra lá no Instagram e ele vai deixar na bio o link. Aí você vai lá e entra no site. É isso mesmo. Legal. Nesse processo, rolaria, tinta e clima influencia muito. O Ricardo Mendonça está falando aqui. Claro, tudo influencia, Ricardo. Qual é a diferença entre você trabalhar com todas essas variáveis de olhos fechados ou de olhos abertos? Era sobre isso que a gente estava falando hoje. Se você tem dados na mão, você sabe como agir. Se você não tem dados, você fica batendo cabeça. O consumível, todos os consumíveis, todos os parâmetros de impressão, tudo que está relacionado ao processo vai interferir no resultado. Então, tudo isso tem que ser muito bem mapeado. Nós falamos de reprodutibilidade, imprimir da melhor forma possível. Eu imprimo do melhor possível. Repetibilidade, eu consigo imprimir todo dia igual, em toda a extensão da folha por igual. Reprodutibilidade, repetibilidade. A indústria gráfica tem que ter isso, tem que focar nisso, senão vai ficar para trás. 30 segundos. Meus amigos, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado de novo, Anderson. Um abraço a todos. Obrigado, grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Ainda temos segundos.
youtube.com/easycolor e no Instagram easycolor_.